O que você deve estudar se você deseja se tornar programador em 2025? O ano de 2024 trouxe algumas mudanças para a área de tecnologia e o que muitas pessoas estudavam antigamente não é mais tão assertivo quanto o que o mercado de tecnologia precisa hoje. Então, por isso eu gravei esse vídeo para te explicar mais detalhadamente assuntos que são interessantes de você aprender se você deseja se tornar um programador em 2025. Entre eles estão assuntos de desenvolvimento front-end, back-end, desenvolvimento full stack e até integração com inteligência artificial. A inteligência artificial, que muitas pessoas disseram que iria acabar com os serviços, com o trabalho dos programadores nos anos passados, porque foi uma grande promessa, uma grande revolução, mas a gente vê que cada vez mais necessita de programadores para que as empresas possam fazer aplicações e sistemas que sejam integrados com a inteligência artificial. Beleza? Então, ano de 2025. O que você precisa estudar para se tornar um programador? Tem algumas coisas, como eu falei, que são independentes de linguagem de programação, que são assuntos como lógica de programação, que é legal você entender, lógica de programação, tá? Independente se você quer ser desenvolvedor front-end, back-end, ou até algumas outras áreas também, como análise, ciência de dados. Seria legal que todo mundo soubesse, até pessoal de suporte também, porque é uma matéria muito importante. Lógica de programação, aí isso envolve também algoritmos, né? E eu vou explicar basicamente o que são esses dois carinhas aqui, para você ter um overview e não ter que sair pesquisando por aí. O que é a lógica de programação e o que são os algoritmos? Os algoritmos é uma maneira de você estruturar uma linha de pensamento para a resolução de algum problema. Então, ele é válido tanto para a área de tecnologia como para áreas que não são de tecnologia. Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica de passos ou de algo que você vai fazer para a resolução de algum problema. E a lógica de programação é a aplicação de lógica voltada para problemas da área de programação. Vou te dar um exemplo prático aqui que pode acontecer. Por exemplo, a pessoa ela vai fazer um login dentro de um site. Então, seja no back-end ou no front-end, é preciso ter uma lógica que vai entender se a senha está certa ou se a senha está errada. E como proceder depois disso, né? Existem os algoritmos, o passo a passo e a lógica para identificar se a senha está certa ou se a senha está errada. Então, algoritmos e lógicas de programação são assuntos que são muito importantes e que são meio que agnósticos, independente se você vai ser desenvolvedor front-end, back-end, full stack, independe da linguagem, isso aqui, tá? Isso aqui é meio que a base da programação. Então, lógica de programação e algoritmos é legal você entender. É legal você entender também um pouco sobre a web, né? Sobre como que a internet se comunica, que é através desse carinha aqui, HTTP. Tem um assunto interessante também que é DNS, que se você tiver curiosidade você pode pesquisar, mas mais importante aqui, relacionado ao desenvolvimento, é o HTTP. Eu acredito que, em ordem de importância, ele é até mais importante que o DNS, por mais que eles são meio que um conjunto ali, porque o HTTP é a maneira que a web usa para se comunicar. Então, quando você entrar em qualquer site, quando você entrar, por exemplo, no Facebook, Instagram, ou qualquer lugar que você entrar, YouTube, você vai ver que o endereço do site é tipo HTTP ou HTTPS barra, dois pontos barra barra, youtube.com.br, instagram.com, enfim. Essa é uma maneira que a internet usa para se comunicar. É um protocolo, ou seja, uma série de regras que a internet usa para se comunicar, para enviar e receber dados de um servidor para o outro, de um site para o outro, enfim. É um assunto bem legal e que é importante você entender, independente da área que você vai seguir dentro da programação, beleza? Vamos lá. Aí a gente já pode entrar para um outro carinha aqui, que são as vertentes da programação. Front-end, deixa eu só aumentar a fonte aqui. Front-end e temos também o back-end. Duas palavrinhas em inglês aí, tá? Mas o que se destaca dessas palavras aqui, o que se repete é o front, é o end, né? Perdão. E o que se destaca é o front ou back. Se você souber ali o básico do inglês, você já entendeu o que essas duas áreas são aqui, a diferença entre elas, se você não sabia ainda. O front é a parte de frente ou a parte visível de um sistema.
E back-end é a parte de trás, ou a parte invisível do sistema, que é a parte que as pessoas normalmente não veem, tá? Front-end é tudo que é visível, tudo que é clicável, tudo que você consegue interagir. É o que a gente chama de front-end. Back-end é que você não consegue interagir. Para o front-end é legal você entender esses carinhas aqui, que é o óbvio, né? HTML, CSS, JavaScript. Não dá para fugir disso. Você tem que aprender. Mas aprender o quê? Tá? Vamos descrever aqui, vamos ser mais descritivos, né? Deixa eu pegar esses carinhas aqui e arrastar mais para cima. Opa, não. Deixa eu aumentar este cara. Beleza. O que é legal você aprender? Vamos ser mais descritivo. HTML. As tags principais, tags semânticas. Depois você pesquisa o que é HTML. As tags principais que são mais usadas, né? A gente chama de principais porque são as mais usadas, tipo a tag input, button, form, os Hs, né? H1, H2, H3, que vai até H6, que são as tags de texto. Vou colocar aqui que fica melhor, tags de texto. O que mais? Basicamente é isso. As outras são tags semânticas. A gente tem mais alguns, tipo select, enfim. Mas esses aqui são os carinhas que são mais usados quando a gente vai trabalhar com formulários, envio de informações e tudo mais. A gente usa muito input, button, form, text de texto, que é H1, H2, H3, H4, H5, H6, P, small, label, select também. E tem várias tags aí, tá? Mas não são todas que são usadas, não. Então isso é legal de saber de HTML. Deixa eu subir aqui, vamos para o CSS. CSS, que é o estilo, né? Que em inglês é Cascading Style Sheets, que são folhas de estilo em cascata. Que é o que vai estilizar a página. Então, o que é legal você entender? Estilização inline, o outline, estilização por classe e por identificador, estilização com animações e efeitos. Esses caras aqui são importantes, beleza? Tem muita coisa dentro de todos eles aqui, mas eu estou te passando só o mais importante, ok? E JavaScript, que a gente tem no JavaScript? Funções. Vamos começar do começo, né? Variáveis, funções, constantes, laços condicionais e async await. Eu diria que esses caras aqui, porque são um dos mais usáveis, os mais usados, né? JavaScript. Variáveis, funções constantes, lações não, são... Eita, a porta arrebentou ali. São laços, lações não. Laços condicionais e async await. Variáveis onde a gente armazena os valores, funções, constantes, laços, são laços de repetição, né? Vou colocar aqui laços de repetição. Condicionais, que são os if e elses. Async await, que são funções assíncronas, que é um assunto um pouco mais profundo, beleza? Basicamente, isso aqui é indispensável, tá? E seria legal também você ter um pouco de visão de design, entender um pouco sobre cores, sobre alinhamento, porque essas coisas são importantes no desenvolvimento front-end, beleza? Vamos lá para o back-end. O que é o back-end e o que é importante a gente entender no back-end? O back-end tem muitas linguagens que você pode aprender, tá? Então, vou recomendar algumas das várias que você pode aprender. C Sharp, que normalmente essas aqui são as mais utilizadas. C Sharp, Java, Go, Python e Node, beleza? C Sharp, Java, Go, Python e Node. Muitos desses caras aqui vão ter alguns princípios do JavaScript, vão ter variáveis, vão ter funções constantes, condicionais, laços de repetição, vão ter esses carinhas. Não vão ter o async await, provavelmente, porque o async await é algo bem específico do JavaScript, tá? Mas a maioria desses caras vão ter isso aqui, e alguns vão ter
um cara diferencial, que no JavaScript também tem, mas não se usa muito, que é a programação orientada a objetos, beleza? JavaScript normalmente é programação funcional, mas algumas linguagens tipo Java, C Sharp e também Python, eles podem trabalhar bastante com programação orientada a objeto, que é legal você entender. Aí dentro da programação orientada a objeto, a gente tem algumas coisas que são interessantes, tipo rapaz, como é que escreve em português? É heritage, que é hereditariedade, tá? A abstração, métodos privados, né? Que são os privates, getters e setters, construtores. A gente tem vários outros carinhas aqui. A gente tem observers, mas esses aqui são assim a base da base que a gente poderia colocar em programação orientada a objeto, hereditariedade, abstração, classes privadas ou valores privados, construtores, getters e setters, observers. E isso aqui é interessante você saber quando se trata de desenvolvimento back-end, beleza? E aí, outra coisa também são as APIs, né? Normalmente o back-end é utilizado para construir APIs e para fazer integração com banco de dados. Então, API, banco de dados. Esses aqui não dá para fugir. Dependente da linguagem, não dá para fugir desses dois caras, que é construção de API e banco de dados, tá? Banco de dados relacional, normalmente é o mais utilizado, que é conhecido também como SQL, tá? E aí dentro de SQL a gente tem várias variações, mas resumidamente são linguagens para consulta de dados, tá? SQL é Structured Query Language, linguagem de pesquisa estruturada, então tem MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, tem vários bancos de dados, mas você escolhe o que você preferir, tá? Porque você entendendo SQL vai divergir uma coisa ou outra dependendo do banco de dados que você vai usar, mas a pesquisa é a mesma coisa, fechou? A API vai depender da linguagem, porque a API é um tipo de serviço que vai fazer a comunicação entre o front-end e o banco de dados, porque normalmente quando você trabalha com JavaScript você não consegue conectar direto com o banco de dados, por isso existe a API. Você vai do front-end para o back-end e o back-end comunica com o banco de dados. Quando você trabalha com front-end PHP, você consegue sim comunicar direto com o banco de dados, por isso que muitas pessoas optaram pelo uso do PHP e não JavaScript. Mas com JavaScript é front-end para back-end, back-end para o banco de dados. E aí depois o banco de dados traz o retorno que vai para o back-end, que retorna para o front-end. Beleza? Então a API a gente constrói com esses caras, se for JavaScript com variáveis, funções constantes, tem HTTP também, que precisa na API, por isso que eu falei que é interessante você entender sobre isso. E se for linguagem ou programação orientada a objetos, você usa esses carinhas aqui, beleza? Fechou. Então, esses caras aqui são os conhecimentos primordiais e tem algo que eu gostaria de passar como bônus, que é legal você saber, que é isso aqui. Integração com inteligência artificial, tá? Seja no back-end, seja no front-end, é legal você aprender isso aqui, porque está sendo muito usado. Integração com inteligência artificial, a gente fala sobre ChatGPT, Gemini, ou enfim, qualquer inteligência artificial generativa, ou que cria imagens, ou que vai trazer respostas, entre várias outras. Isso é um diferencial você ter, porque muitas empresas estão criando aplicações que comunicam com inteligências artificiais. Então, isso seria um mega diferencial e abre um leque de várias possibilidades de aplicações, de projetos pessoais que você pode construir, tá? Então, se você quer se tornar programador em 2025, essas são as coisas mais importantes. É claro que é legal também você ter o seu LinkedIn, sempre estar movimentando, adicionando pessoas, que vai te ajudar bastante a se destacar. Fechou? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta se ficou aí alguma dúvida, ou se você quer ver mais vídeos desse tipo. Não se esquece de